Nessa noite um pouquinho sobre um evangelho particular. Repita comigo, um evangelho particular. Amém? Todos acharam? O título diz a inconstância dos Gálatas. Acompanhe comigo. Admira-me que tão depressa esteja passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já nos anunciamos, seja anátema. Assim, como já vos dissemos agora de novo também, vou-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Nós vemos aqui essa carta que Paulo escreve à igreja de Gálatas, na Galácia, na Ásia Menor, num tempo aproximado entre 55 e 60 da era cristã. E Paulo aqui ele se dirige a uma igreja, a uma instituição constituída por Deus e por homens, e ele vem repreender essa igreja, ele vem exortar essa igreja, ele vem trazer uma palavra para essa igreja de alerta de que algo diferente da essência está acontecendo naquele lugar. Irmãos, a igreja é uma instituição, e a instituição ela é criada primeiramente por Deus e depois por homens, e nós somos remetidos à primeira instituição, que é a família, criada lá no Gênesis. E a família, irmãos, quando ela é criada por Deus, a família ela tem um centro, ela tem um núcleo, ela tem um alvo principal. Mas olha quantas famílias abençoadas que nós temos aqui na igreja. E essas famílias, irmãos, mesmo tendo um centro, tendo um alvo e tendo um núcleo, elas são diferentes. Elas têm características diferentes. Elas são constituídas de formas diferentes. Se eu falar que a minha família é igual à família do irmão Jefferson, não é verdade. A minha família ela vai sofrer influência de características da minha genealogia, dos meus pais, dos meus avós, bisavós, etc. Essas informações elas são passadas de geração em geração, elas chegam até mim, até os meus filhos, e os meus filhos vão multiplicar essa informação. E na família do Jefferson a mesma coisa. Às vezes nós somos oriundos de italianos, outros de portugueses, outros de árabes, culturas completamente diferentes também. Mas mesmo com todas essas diferenças, a família de Cristo, irmão Antônio, ela tem um núcleo, ela tem um centro. Lá na minha casa e lá na sua casa, nós aprendemos que nós temos que ser fiéis à nossa esposa e nossa esposa ser fiel a cada um de nós. Nós entendemos que devemos criar os nossos filhos embasados na palavra de Deus e no caminho do Senhor. E esse núcleo, ele não se diferencia, meu pastor. Mesmo as características da minha casa e da sua sendo diferentes, o núcleo permanece o mesmo. Os irmãos estão entendendo o raciocínio? Amém? Lá na igreja de Gálatas era exatamente a mesma coisa. A igreja ela é criada, a instituição ela começa, e essa instituição ela está baseada dentro de um núcleo, e esse núcleo é a graça
de Jesus Cristo sobre a igreja. O amor de Deus, o Espírito de Deus enxertado naquele lugar. Só que também eles tinham raízes, eles também tinham uma história, eles também tinham da onde vieram. Eram hebreus, eram judeus. Só que em determinado momento, irmãos, olha no verso 6 que Paulo diz: admira-me, ou seja, eu estou admirado de que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eles estavam apegados às tradições judaicas, ao modelo que foi enxertado no coração deles durante séculos e séculos e séculos, desde Abraão. E mesmo com a instituição da igreja, da graça e da presença de Deus, eles ainda estavam apegados a algumas culturas e tradições do passado que lhes foram ensinadas. Lá em casa tem características, tem modelos diferentes de comportamento do que tem na sua casa. A forma de criar os filhos não é a mesma. A forma de preferências não é a mesma. Tem gente que gosta, né, de sair um pouquinho mais, a gente gosta, sair um pouquinho mais, sair para jantar, sair para passear. Tem gente que é mais caseiro, que gosta mais de ficar em casa, que gosta de lugar nenhum. Com que tipo de pessoa você vai se adequar? Com aquela que tem um perfil mais aproximado do seu. Isso significa que você deixa de amar o outro irmão? Não. Mas nós, como seres sociais, né, Dé? Nós temos o hábito de nos aproximarmos daqueles que são mais parecidos conosco, tanto no comportamento como no dia a dia. Só que a igreja de Cristo, irmãos, a igreja de Cristo, ela é composta por todas essas diferenças, por todas essas particularidades, mas o núcleo central, que é aquele que morreu na cruz, aquele que pereceu, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, aquele que está aqui nesse lugar, nessa noite, não pode ser alterado. E a igreja moderna e a igreja contemporânea, ela está criando um problema muito grave, que é de colocar o nosso comportamento, o nosso dia a dia, os nossos ideais dentro do corpo de Cristo. E aí que começa o problema. Paulo chega lá e fala assim: olha, vocês já me conheceram a graça? Vocês já me conheceram o meu amor? Vocês já me conheceram a minha palavra? Se referindo a quem? A Jesus Cristo, ao Salvador deles. E por que tão rapidamente vocês estão se desviando? Tão rapidamente vocês estão mudando de caminho? Tão rapidamente vocês estão olhando para trás? Tem gente que se converte, eu cansei de ouvir isso, você também, que fala: puxa vida, hoje eu estou na igreja, eu sirvo a Deus, mas lá no passado eu fazia tal coisa que era tão bacana, mas lá atrás eu saía com amigos e a gente ia para determinados lugares que a coisa era tão bacana, e a pessoa começa a ficar presa ao passado, e aquele povo estava preso à religiosidade e comportamento do passado. Cristo não tinha absolutamente nada contra os ensinamentos judaicos. Ele disse: eu vim cumprir a lei, né, Tom? Ele veio cumpri-la. Jesus Cristo, ele foi apresentado, Jesus Cristo foi circuncidado, Jesus Cristo foi batizado, ele passou por todos os rituais judaicos, porque ele era judeu. Ele também tinha seus pais, seus avós, sua árvore genealógica lá em Mateus capítulo 1. Ele também tinha. Ele não era alguém que foi jogado no mundo. Ele tinha uma raiz. Mas a raiz
raiz dele não podia modificar o núcleo central do objetivo dele na terra, que era a salvação. A salvação. Você tem uma raiz. Você veio de algum lugar. Você pega um judeu. Uma vez até a irmã Moca me questionou qual era o nome daquele judeu que nós assistimos, o Antônio? A palestra de Mohamed Árabe, não é judeu? Barreto. Oi? O nome dele é Barreto. Barreto, né? Então, irmãos, nós ouvimos o testemunho de vida dele e nós entendemos que o judeu, quando ele recebe a Cristo, ele não se converte, ele adiciona a sua fé. Ele não deixa de ser judeu, ele não deixa as suas raízes, ele não deixa o seu passado, ele adiciona a Cristo como Salvador, ele adiciona a Cristo como seu Senhor, mas ele não perde as suas tradições. O problema da igreja de Gálatas é que ela estava apegada às suas tradições e estava deixando a graça de Cristo a desejar. Irmão Luiz, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Irmãos, a igreja ela está passando por um momento muito delicado. Muito delicado. Cada um que tem entrado hoje em dia dentro de uma igreja entra com a ideia de formatação. Eu vou entrar lá, eu vou ouvir o que eles dizem lá, mas eu vou fazer as coisas do meu jeito. Eu vou entrar lá, eu vou ouvir lá o que vai ser pregado, mas eu vou fazer as coisas do jeito que eu acho. É claro que dentro da igreja, irmãos, nós temos as nossas posições. Nós concordamos com alguma coisa, discordamos com outras. Mas se uma pessoa lá fora te abordar amanhã e disser para você, para de seguir a Cristo, isso aí não dá em nada, isso aí não dá futuro, você vai dar ouvido para essa pessoa? Não. Mas eu não concordo com muita coisa que acontece na minha igreja. Mas você tem um núcleo, você tem uma raiz, você tem uma essência, e ninguém pode tirar isso de você. Ninguém. Às vezes vem a dificuldade, vem o choro, vem o sofrimento, vem um problema dentro de casa, vem uma enfermidade. Às vezes algo que parece que vai ser tão fácil, de repente se complica. Como a Daniela acabou de mencionar do seu esposo. Estamos esperando um resultado, de repente vem outro, né, Deus? E como que nós procedemos diante de tudo isso, irmãos? Nós vamos para uma inconstância como a igreja de Gálatas estava indo? Ou nós nos apegamos na graça de Jesus Cristo, no centro da nossa fé, e dizemos, o meu Deus está no controle de todas as coisas? Às vezes, irmãos, coisas acontecem na nossa vida e a gente não entende absolutamente nada do porquê que está acontecendo. E você começa a questionar você mesmo, muitas vezes começa a questionar a Deus: por que isso está acontecendo na minha vida? Mas será que eu merecia isso? Será que eu fui tão infiel a Deus para que determinada coisa estivesse acontecendo comigo? Deus, irmãos, ele não pensa assim. Esse é um pensamento nosso, terreno, carnal. Deus, ele olha para mim e para você, o primeiro objetivo dele é salvação. Salvação. Repita comigo: salvação. Fale comigo: Deus quer que eu seja salvo. Esse é o núcleo. Esse é o objetivo primário. Esse é o principal. Você pode ficar por essa terra 5, 10, 15, 20, 100 anos, mas o objetivo principal de Deus é que você seja salvo. Nós vamos ter nas nossas jornadas muitos tropeços, muitas pedras, muitas tristezas, muitas decepções, muitas desilusões. Gente vai te machucar,
gente já te machucou, gente já te esbofeteou, seja tanto no âmbito literal da palavra quanto no emocional, gente já te amaldiçoou, gente já falou coisas para você que você disse: eu não tenho valor, eu não sou nada. Porque enquanto nós estivermos sobre essa terra, irmãos, essas coisas vão acontecer dia a dia, minuto a minuto, e nós não temos como evitar esse tipo de situação. Quando você liga às vezes a tua televisão, o teu rádio, e você ouve alguém falando: venha para a igreja, porque a sua vida vai mudar, você não vai ter mais problema, porque você vai ser rico, você vai ser próspero, você é isso, você é aquilo. Você está ouvindo simplesmente uma mentira do diabo. Porque quem tem o poder para saber o meu amanhã e o seu amanhã, senão aquele que nos deu a vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. E se nós não sabemos o nosso amanhã, como disse a Daniela, nós temos que cuidar do hoje. Nós vamos louvar hoje, nós vamos adorar hoje, nós vamos compartilhar da sua palavra hoje, nós vamos glorificar o seu nome hoje, nós vamos dizer: Senhor Jesus, muito obrigado porque eu estou aqui nessa noite fria, nessa noite que já estava chuvosa, nessa noite linda que o Corinthians ganhou de 2-0 do Palmeiras. E você que é palmeirense, Deus vai curar o teu coração nessa noite também. É, Tomás? Maravilha! Mas tirando a brincadeira de lado, irmãos, nós não temos controle sobre as intempéries da vida. E a igreja de Gálatas, ela começa a se perder, ela começa a perder o alvo, perder o rumo, perder a direção, porque ela começa a olhar para onde? Para trás. Um novo tempo é estabelecido na vida dela, a graça de Jesus Cristo. Mas vamos pegar um pouquinho da graça e um pouquinho do que eu fazia lá atrás. Vamos pegar mais um pouquinho da graça e mais um pouquinho daquilo que eu fazia lá atrás. Esse negócio vai dar certo, irmãos? Não vai. Não vai. Sabe por que não vai? Porque às vezes um pouquinho do que eu fazia lá atrás era desastroso. E se eu começar a misturar com a graça, não vai dar uma mistura decente. Não vai dar uma mistura equalizada. Cristo, Ele tem para mim e para você um novo tempo. Evangelista, eu entrei aqui nessa noite desgostoso da minha vida. Você vai sair daqui renovado, renovada pelo Espírito Santo de Deus. Porque uma igreja sadia e saudável, Jesus trata, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza, Jesus abre porta. Aí sim você vai ouvir as dádivas de Cristo. Não uma enganação mentirosa de um evangelho Disney World, que tudo é maravilhoso, que tudo é lindo, que tudo é bonitinho, mas de um evangelho pé no chão, concreto. Eu estou com Cristo na dificuldade, eu estou com Cristo na felicidade, eu estou com Cristo quando eu estou chorando, eu estou com Cristo quando meu irmão está chorando. Em todo tempo eu servirei e adorarei ao Senhor. Isso era o que Paulo estava tentando dizer para eles. Em tão pouco tempo vocês se perderam. Em tão pouco tempo vocês acharam que não é mais da forma como deve ser. Às vezes você está mais novinho no Evangelho e às vezes fala: puxa, eu não aguento mais, sabe? Não aguento mais. É tanto problema na minha vida. Se eu tivesse uma raiz sólida, como gente de tanto tempo de igreja, como meu querido presidente Sebastião, como GG e etc.
Se eu tivesse essa raiz tão profunda, talvez eu não desistisse. Irmãos, você acha que a gente nasceu praticamente na igreja aqui, em relação, quando o problema vem? Você acha que a gente também não pensa em desistir? Você acha que a gente não pensa em olhar para trás e falar assim, quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais esse negócio aí. A irmã da minha esposa, ela perdeu a sogra dela há uns 6, 7 anos atrás, uma mulher da Assembleia de Deus, temente a Deus, 35 anos no Evangelho, e se enforcou. Se enforcou. Como, pastor? Se tinha tanta raiz, se tinha tanta profundidade, Jefferson, tinha tanto embasamento, Antônio, como faz uma coisa dessas? Faz, irmãos, porque quando nós paramos de olhar para a graça de Cristo e para o alvo, e começamos a olhar para trás e para as demais coisas, nós nos perdemos espiritualmente. Problema todo mundo tem. Você acha que o teu problema é grave? Você já viu na internet um vídeo de um menininho na África tomando banho na urina de uma vaca, a vaca urinando e ele tomando banho na urina da vaca? Já viu esse vídeo? Ou um outro menininho caído, com as costelinhas todas aparecendo, morrendo de fome, e um urubu do lado do menininho esperando ele morrer para comer ele. Você já viu isso? Para nós termos a cara de pau de dizer para Deus, eu vou assistir o Senhor, porque minha vida está cheia de problema. A gente aqui tudo bonitão, bem vestido. Fizemos as nossas refeições hoje. Eu não preciso nem dizer que eu fiz, né? E com propriedade. Nós fizemos todas as nossas refeições hoje, né? Que tudo deu certo. E aí a gente fala, Deus, eu vou assistir. Eu não aguento mais. Como é que será que ele olha de lá de cima? Será que ele olha para a África e olha aqui para a América Latina e fala, meu, tem que desistir aquele ali, não você. Aquele ali que estava em condição até de dizer para mim, irmão, eu não aguento mais tomar banho todo dia e urina de vaca. Agora perde o emprego, não vou mais na igreja. Perde o namoro, não vou mais na igreja. A sogra veio visitar, aí eu vou na igreja. Que aí eu tenho um marido, pastor. Problemas graves. Mas nós precisamos, irmãos, estar centrados numa fé que não pode estar baseada em circunstâncias, em momentos, mas em algo que vai perpetuar por toda a nossa vida, pela vida dos nossos filhos, a vida dos nossos netos. Ontem minha filha foi no aniversário de 15 anos da menina do colégio. Sempre estudaram juntos, foi no buffet. E é lógico que o pai toma o golpe, né? O golpe da festa de 15 anos, né? É vestido, é sapato, é cabelo, é unha, é maquiagem. Mulher, dá um trabalho. Mas na cabeça do pai esse é o menor trabalho. O maior trabalho é ir lá na festa. Ir lá na festa. Em que eu não vou estar. E lá no buffet? Será que lá no buffet a raiz que foi plantada no coraçãozinho dela vai prevalecer sobre o olhar para as circunstâncias? E eu levando ela às 10 horas da noite para lá, e eu disse, filha, papai não precisa dizer nada para você, né? Lá nada, pai. Pode ficar tranquilo. Isso enche a gente de orgulho.
tem fundamento. Ela vai ter que caminhar com as pernas dela, não com as minhas. A gente cria os nossos filhos e os prepara para o mundo, não para debaixo das nossas asas. Vai chegar um momento que ela vai ter que olhar para o centro da igreja e vai dizer: eu tenho raiz, eu sei de onde eu vim, eu recuso isso, eu recuso aquilo, eu recuso aquilo outro. E se porventura algumas coisas ela não recusar, ela também vai saber que há consequências por todos os atos que fazemos por essa terra. Mas irmãos, nós temos que ter a consciência, saindo daqui nessa noite, de que em primeiro lugar, Jesus Cristo está comigo e está com você. Você não está sozinho. A partir do momento que você levantou a sua mão e disse: eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, você não está mais sozinho. Ponto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é: eu não vivo mais pelas circunstâncias da minha vida. Eu vivo por aquele que morreu por mim na cruz do Calvário. Quando você tem essas duas convicções cravadas no seu coração, pode ter problema na sua casa, pode ter problema no seu trabalho, pode ter problema aqui dentro da igreja, você nunca vai se desviar da presença de Deus. Amém? Para finalizar, um pouquinho para frente em Efésios, capítulo 4, carta de Paulo à igreja de Éfeso. Essas cartas são todas contemporâneas, todas escritas numa mesma época. Vamos ler primeiro do 1 ao 3. Capítulo 4, verso 1. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos ao quê? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Tão simples, ao mesmo tempo tão profundo, né? Tão profundo. A busca da unidade dentro de algo, como ele acabou de citar, que é tão diferente. A busca da unidade do corpo, mesmo com características tão distintas. Não é porque a gente não vai no mesmo lugar que a gente não se ama profundamente. Não é porque a gente não gosta das mesmas coisas que a gente não se ama profundamente. Não é porque um tem um pouquinho mais de dinheiro, o outro tem um pouquinho menos, que não se ama profundamente. Há um corpo aqui unido, com características diferentes, mas todos buscando o mesmo alvo. Porque naquele último dia, meu irmão, não vai ser entre eu e você, vai ser entre eu e ele, e entre você e ele. Não sou mais entre eu, o Sebastião, e ele. Vai ser entre eu e ele. Eu vou prestar conta do que eu fiz, não do que o Sebastião fez. Está vindo só. Você viu lá o que o irmão fez? Para por ele. Se ele deu uma rateada, se ele deu uma patinada,
a gente patina também, a gente dá uma rateada também. Não está indo mais na igreja. Por que ele não está indo mais na igreja? Está vendo só? Nunca mais apareceu. Mas por que ele nunca mais apareceu? Às vezes, irmãos, o julgamento é muito fácil. É o comentarista de futebol. Você liga agora a televisão nos programas da noite, você que gosta de futebol assim como eu, e você vai ver mestres no comentário, né, Arthur? O jogo já acabou. Agora fica fácil falar. Fica fácil dizer o que estava certo, o que estava errado, o que podia melhorar, o que podia piorar. Mas na hora que estava lá jogando lá dentro do problema, não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. Na vida, no nosso dia a dia, funciona da mesma maneira. Se você está passando por um estreito danado aí dentro do teu coração, quando você levantar a sua mão para pedir uma oração, você que está do lado, se comprometa a orar pelo seu irmão. Lembre-se dele lá na sua casa. Pai, eu lembrei, Senhor Jesus, que o irmão fulano, que a irmã ciclana levantou a mão lá e pediu oração pela família, pelo enfermo, pela esposa, pelo marido. Eu lembro, Senhor, dos nomes que foram citados e eu oro por eles. Porque senão a gente sai daqui com a nossa cabeça vazia e a gente chega em casa metendo o pau em tudo e em todos. E o Evangelho central de Cristo não perpetuou em nossos corações. Senhor, eu estou com problema, Senhor isso, Senhor aquilo outro. O Evangelho de Cristo não perpetuou dentro dos nossos corações. Se você está com problema, dá glória a Deus pelo que você está passando. Dá glória a Deus por esse estreito que eu estou passando. Podia estar morto. Podia estar morto e nem passando por esse problema estava mais. A senha já podia ter sido chamada lá em cima, como o pastor sempre fala, né? 19. E aí você olha, e o meu é o 74, que eu dei 19 para minha sogra. Só para não perder o hábito. Que Deus te abençoe grandemente. Que você saia daqui nessa noite cheio da graça de Jesus Cristo. Que você saia daqui nessa noite sabendo que você tem uma raiz. Você tem um núcleo. O núcleo não é o seu pastor, não sou eu, não é o irmão. O núcleo é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nada pode te separar dele. Nada. E se a igreja em algum momento perde a direção, nós temos que estar juntos, unidos, unânimes, para que o vagão ele volte para cima do trilho e o trem volte a andar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite, tão singela aos nossos corações, nos deixando claro, Deus, que a inconstância da igreja não pode perpetuar nos dias de hoje. Deixando claro, Senhor Jesus, que nós não podemos nos esquecer da tua graça, do teu amor, do teu favor, olhando para a direita, olhando para a esquerda, e muito menos olhando para o passado, para as nossas tradições e achismos. Que nós saiamos daqui dessa noite, Pai, renovados pelo teu Espírito, transformados pela tua graça, libertos de toda tristeza. Você que veio para cá triste nessa noite, recebe a alegria de Jesus agora, recebe a doçura do Espírito Santo de Deus, recebe agora o refrigério para a tua alma. Tenha uma semana de vitória abençoada em Jesus Cristo, sabendo que Ele está contigo em todo momento, em toda dificuldade, em toda aflição.
faria. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Vamos aplaudir Jesus.